As primeiras rajadas do sol que traziam luz e calor despertavam Nova York. E aos poucos a grande maçã começava a encontrar o seu ritmo normal. O enxame de táxis amarelos tomava as ruas de Manhattan e para quem acompanhava do alto de algum arranha-céu, eles davam a ideia de um verdadeiro enxame de abelhas de fato. Esse é um dos trechos do livro Oriálco, o Reino Perdido de Atlântida, Civilizações Perdidas, livro 1, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pelo escritor Bruno Atti, que a propósito nos brinda com a sua presença no Café com Letras desta semana. E de imediato te saúdo. Bruno, deve fazer uns 2, 3 anos que tu não vens aqui, então vamos falar bastante até para fazer jus a esse tempo da tua ausência aqui no Café com Letras. E Fábio, como é que tá? Tudo bom? Uma honra estar aqui de novo, depois desse pequeno hiato. Mas estamos aqui para falar de leitura, do livro. Vamos lá. Eu lembro que deve ser a tua terceira participação aqui. Nós falamos do legado do Führer, lá atrás ainda, isso aí era meados de 2015. Depois tivemos a Praia da Rocha, que daí... o legado do Führer tem todo um mistério em torno de um relógio que teria a mensagem do Hitler. Só que aí as pessoas acham que o livro, os que ficam sabendo do primeiro tema, o livro fica em cima do relógio. O relógio é um pretexto para construir todo um enredo em cima ele é só de investigação. Ele é só um estopim para a trama começar, né? Na Praia da Rocha, o que poderia parecer uma fuga da vida urbana, umas férias, se tornam também um grande motivo lá para um policial se meter em investigações quase intermináveis e tu deixas vários sentidos em aberto, inclusive, para que a pessoa compreenda o final. E aqui nós temos, enfim, de novo um serial longo. Nós estamos tratando de um livro de 400 páginas, uma obra de fôlego. E aí tu tentas resgatar lá aqueles espaços, quando fala aqui o Reino de Atlântida. Nós estamos retomando lá aos primórdios da antiguidade, da Grécia Antiga, aquela civilização. Eu acho que é uma coisa... Quase as civilizações perdidas, né? Exatamente. Então eu acho que é uma coisa bacana. É algo que eu sempre gostei. Eu sempre fui viciado em história e mitologia. Parece aquelas séries do History Channel, Civilizações Perdidas. Né? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Mas eu gosto muito de trabalhar com essas possibilidades. E se realmente existiu um reino de Atlântida, né? Porque aquela coisa, né? Onde tem fogo tem fumaça. Uhum. Platão deu seus diálogos e tal, falava sobre esse reino. E eu achei bacana, de repente, criar uma história atual, né? Tratando desse tema. E daí já dando start para uma trilogia, né? Que tem, esse é o livro 1, e depois nós vamos ter o livro 2, livro 3, com novas temáticas, mantendo os protagonistas, né? Para não nos esquecermos e prestigiarmos também a capa, tá? Isso me chamou a atenção. Temos a capa produzida pelo Vasco Lopes a partir de imagem de Hernan Fidnan. E aqui está a capa devidamente preparada pela editora Chiado Books, que faz o livro. Eu achei bem legal. Aqui nós temos ali quase aqueles cenários de aberturas de filmes de 007, aquelas coisas assim. Uma coisa... o azul da água ali, negócio meio perdido e tal. O raio de sol entrando. Não, eu achei que ficou muito bacana, combinou totalmente com a ideia e com a temática, né? As ruínas perdidas, escondidas lá embaixo, né? Mas... E por que o nome Oriálco? Oricalco. Porque esse era o metal que o Platão descreve no Timeu e Critias, que é o diálogo dele. É o metal que ele descreve como sagrado, como se fosse o metal sagrado dessa civilização. Eles consideravam, né? Antes de nós entrarmos na história em si, nós não temos a pretensão de contar o livro. Mas certamente não está no livro todo o teu processo de pesquisa, de preparação, até chegar a esse enredo. E como nós temos tempo e o objetivo do Café com Letras também é dar esse outro lado, daqui a pouco o cara que lê o livro não sacou alguns propósitos que tu tiveste, ou aquele que não leu, nós vamos dar aqui algumas pistas, alguns
aperitivos, digamos assim, Sim. aí o sujeito vai se estimular. Bom, mas então como é que continua isso aqui? Tá? Como que foi essa pesquisa inicial? Porque tu te aproprias de vários fatores que são, por um motivo ou outro, conhecidos. Tu citaste o Platão, a outros filósofos, relatos. Imagino daqui a pouco tu assististe a documentários, foste pesquisar a revista científica, ou por aí afora. Tu tentaste te apropriar de uma série de características históricas de modo a usar isso a conta-gotas, caracterizando situações do presente também. Exatamente. Isso é uma coisa que eu já tinha feito no legado, né? E eu voltei a fazer nessa trilogia, que é pegar dados históricos e muitas coisas mitológicas também e tentar dar um sentido para elas. Claro, sentido que a minha cabeça imagina, né? Claro. E tentar trazer elas para como se fosse criar uma nova visão sobre uma temática, né? Então isso aí eu já tinha feito no legado, ficou muito bacana, eu gostei muito do resultado e comecei a fazer de novo nessa trilogia. Então eu trabalho com essas informações mitológicas e tento trazê-las para o presente, né? Tu trabalhas aqui de novo com cenários internacionais. Eu, a propósito, comecei lendo um trecho ali relativo a Nova York. Cenários da Europa também constam aqui. Há toda uma articulação do protagonista, que é um historiador, no sentido de que vai fazer o resgate da pesquisa de Atlântida. E se nós estamos tratando de uma civilização teoricamente perdida, em dado momento acontece um acidente aéreo e praticamente toda essa pesquisa também é perdida. Então aí nós começamos já numa primeira ironia do livro, em que o enredo de todos os personagens se voltam para um resgate de uma civilização perdida. Quando eles estão chegando numa condição de finalizar um estudo, eles perdem todo o estudo. E aí é que o livro se desenvolve. E daí é que ele dá o start, né? Então, assim, é como tu falaste, não deixa de ser uma brincadeira, uma ironia, né? Mas também é o ponto inicial para eu poder apresentar o meu protagonista e colocar ele no enredo, né? Eu tratei desse livro, ao contrário dos meus outros livros, esse livro eu quis dar uma internacionalizada nele. Eu senti na hora que eu estava escrevendo que o meu protagonista dessa vez não seria brasileiro. Não seria regional, não seria nem gaúcho, nada disso. Ele seria um cara, um americano, um professor de história de uma universidade dos Estados Unidos e a história se passaria para lá. Não tenho nenhuma motivação específica por ter feito isso, mas simplesmente o fato de que eu senti que a história caminhava mais para aqueles lados. Né? Mas como é que tu fizeste isso aí? É pesquisa ou também tem um pouco de experiência pessoal, de daqui a pouco regularmente, ou numas férias em específico, ou numa atividade a trabalho, enfim? Eu viajei já pro interior da Alemanha, ou estive na cidade tal, ou fui aos Estados Unidos. Tu tens esse repertório pessoal de passagens por esses lugares? Eu tenho um repertório pessoal de passagem por os Estados Unidos, eu morei um tempo em Portugal, mas não que tenha influenciado nessa escolha. É mais a pesquisa mesmo. É mais para ajudar algumas coisas assim, comportamentos, como uma sociedade que não é a nossa, né? Que muitas vezes a gente não se dá conta, mas eles têm uma outra visão de mundo, um dia a dia, né, que não é às vezes como o nosso. Eles percebem as coisas diferentes, eles utilizam de outra percepção para viver as vidas deles, né? Então isso às vezes ajuda um pouquinho na hora de desenvolver um personagem que não é do conhecimento geral assim nosso, mas ao mesmo tempo querendo dar verossimilhança para ele, né? Fazer, vou escrever sobre um americano, tá? Mas
Vamos entrar na cabeça do americano, vamos pensar como um americano pensa. Porque senão vai ser um brasileiro querendo... Parecer americano. Parecer americano. E aí fica fake, né? Aí é aquela coisa, tipo, que nem como se eu fosse escrever o meu livro em inglês. Não é a minha língua materna, eu não domino. Então eu acho que esse ponto para trazer humanidade para o personagem é importante. E outro fator que eu gostaria de te questionar, aí entrando no enredo propriamente dito. Como foi para ti caracterizar todo esse cenário a partir de informações que já são de domínio público? Porque todos, em dado momento, vários que vão ler o livro vão tentar comparar com algum documentário que já assistiram, ou a própria obra dos filósofos gregos que tu citas aí. Como delimitar entre o que de fato é concreto, objetivo, ou pelo menos próximo do que poderia ter sido a partir dos relatos, entre aspas, oficiais, e a tua ficção se apropriando disso e tentando variar o sentido conforme a história? Eu imagino que não tenha sido muito, muito fácil para ti isso. Daqui a pouco tu pega um sujeito especialista em história da Grécia Antiga, ele vai te contestar, né? Não, vai contestar, e até acho bacana que conteste, porque, na verdade, o meu objetivo não é escrever um documentário, não é reescrever a história, é simplesmente fazer uma ficção, é criar uma história, de repente dar um novo olhar sobre algo que já foi tão discutido. Uma reinterpretação, digamos assim. Uma reinterpretação, mas de maneira ficcional. Em nenhum momento eu tenho pretensão de dizer para as pessoas, não, é assim. Competir, digamos assim. Exato. Então, assim, para aqueles que vão ler, que nem tu falou, especialistas que vão ler, vão dizer, não, peraí, isso aqui é impossível, isso aqui não pode acontecer. Cara, lembra que isso é ficção. O meu grande objetivo com os meus romances é entretenimento. Então... Se bem que eu não li o Fixação, tá? Que acabou por um motivo de agenda ou outra e nós não fizemos o programa. É verdade. Mas não conseguiu. Da Praia da Rocha, ele era mais concreto ali. Nós tínhamos um cereal, assim, uma ação, uma coisa muito... Sim, mas embora que Praia da Rocha é uma praia que não existe no Brasil. Ok. É uma praia ficcional mas o cenário leva a crer que nós estaríamos, sei lá, no interior de Santa Catarina, ou no interior do Rio. Aí que tá, é isso que eu gosto de fazer. Então, como é que eu faço isso? Eu pego um pouco de informação real e dou umas pinceladas, dou umas leves pinceladas daquilo para dar verossimilhança para a trama. E aí eu viajo em cima, que daí eu crio a ficção. E eu acho que assim funciona. Bruno Atti, nós vamos dar um tempo então na abordagem do livro, que é o foco do nosso programa aqui, Civilizações Perdidas, livro 1, Oricalco, agora não erro mais o nome, o Reino Perdido de Atlântida, e vamos de imediato chamar as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, as dicas do autor, conversando aqui com Bruno Atti. Eu vou pedir, Bruno, que de forma breve tu tentes propor, compartilhar, sobretudo com quem está nos acompanhando em casa, obras, autores, podem ser lançamentos clássicos, o que tu entendas que por um motivo ou outro o sujeito precisa ir atrás e se familiarizar também. Fábio, eu acho que a gente está num momento, principalmente como sociedade, que seria interessante a gente dar uma lida. Me vem um nome agora na cabeça que é o George Orwell, que é o cara que escreveu A Revolução dos Bichos. 84, lá. Que é o cara que escreveu 1984. Eu acho que seria muito legal as pessoas, quem não conhece... E tem reedições lindas aí, né? Tem reedições maravilhosas desses livros. Eu acho que é uma visão fantástica de sociedade, de formas de poder, de autoritarismo. Então eu acho que é muito legal as pessoas darem uma olhada nisso. Outro cara também que é fantástico, lá também daquela época, o Aldous Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo, que também é muito bacana para a gente ter uma noção assim de futuro, né? O que nos aguarda. E é incrível como esses caras tinham uma visão
muito além da época deles e até às vezes além da nossa própria. O que nós achamos surpreendente, os caras lá atrás já tinham visto. Exatamente, já imaginar, opa, mas olha só, outro cara que agora eu perdi o nome dele, mas é o cara que escreveu Fahrenheit 451. Fahrenheit, o Michael Moore? Não é o Michael Moore. Filme? Não, esse é o documentário. Tem o livro Fahrenheit 451, sim. que é fantástico. Então vou lembrar também o autor daí. E para quem gosta, até estava conversando aqui com a produção antes, para quem gosta do bom e velho romance policial, eu acho que o James Patterson é sempre uma boa pedida. Muito bem. Bruno, dentro do que tu queiras, porque assim, quando nós tratamos de enredos de romance, eu chego com o livro lido e muitas vezes tô mais esquentado na história do que vocês que já teve um tempo. E aí eu acabo me soltando e conto as coisas do livro. Então, para isso não acontecer, até onde poderíamos avançar aqui nesse enredo e aproveitar também a parte final do programa para já tentar adiantar o que tenha por aí, dar continuidade da trilogia, de modo a nós fazermos uma costura e despertar curiosidade para o que vem por aí. Então, desse livro, até onde nós podemos avançar? Nós caracterizamos aqui personagens, características de pesquisa, processo de elaboração, entre ficção e dados reais. O que tu acha que ainda é possível para nós avançarmos no enredo do Orichalco e aí já preparar a costura com o que vem por aí? Não, o que eu acho que a gente pode já adiantar é que se forma uma nova equipe, uma equipe internacional de pesquisadores, lideradas pelo protagonista, e essa equipe realmente faz avanços importantes na descoberta desse reino perdido e ela vai atrás, vai a campo e vai buscar essas informações, né? Em relação à trilogia, o que acontece é o seguinte, eu quis trabalhar num ponto que eu trago de volta, no segundo livro, a família do historiador. Então, que daqui a pouco não é contado aqui. É contado brevemente, só no começo. Mas aí tu faz o flashback, digamos assim, para dar mais sustentação ao que ficou superficial no primeiro, mais ou menos por aí? Tu retorna trilogia, e vai... Na verdade, o livro 2, ele já é uma nova caçada a um novo reino, né, que não é bem um reino, mas é... O livro 2, eu até já posso te passar, o livro 2, ele chama Agartha e é o paraíso budista. Então, isso eu também ia te perguntar, e não fica e não se esgota só num objetivo. Não. E o livro 3, ele chama Cíbola e é a fonte da juventude. Então são 3 livros distintos, com os mesmos protagonistas e a entrada de novos personagens que vão ajudar e vão participar dessas novas tramas. E cada um dos livros tem a sua temática, tem a sua história. Agora, isso eu achei interessante tu citares, que daqui a pouco tu deixas preparado um fator de recuperação daquilo que por um motivo ou outro não tenha ficado tão claro. Sim. Daqui a pouco também não era o propósito tu fazer uma recuperação tão grande da história familiar do protagonista. Mas aí no livro 2, te permite, digamos, fazer uma fuga do enredo e aí faz aquele flashback para recuperar. Tem algumas coisas de volta, tem novos personagens sendo apresentados, mas tudo partindo de um começo, que é o livro 1. E aí propicia o quê? Também um esforço maior de entendimento, porque tu vais partir da ideia de que o sujeito no livro 2 ficou um tempo sem ler o primeiro, ou ainda nem leu o primeiro. Então, também não é tão simples, né? Não é tão simples, mas aí o bacana é a pessoa entrar na história, né? E ler os 3 livros para poder, como é que eu posso dizer, para poder se familiarizar, né? E estar participando junto comigo. Ao mesmo tempo que eu conto a história, eu quero que o meu leitor participe, né? Que eu quero entrar na mente do leitor. Tu estás falando essa ideia de participação, né? E aí, hoje em dia,
isso é muito mais fácil, né? Com fanpages que tu pode desenvolver do próprio livro, stories de Instagram, os próprios mensagens diretas e por aí afora. Tu estás abrindo canais no sentido de receber esse retorno. Claro que se o sujeito tem mais intimidade contigo, um dia vai se encontrar para tomar um café, Claro. ou cruza por ti na rua, gostei de tal coisa, ou isso aqui não entendi muito bem, aí tu começa a ter um feedback pro bem ou pro mal com relação à tua própria obra. Mas tu tens a pretensão de provocar isso e daqui a pouco, a partir de uma crítica ou de uma sugestão, aproveitar para a continuidade, ou os livros já estão mais ou menos fechados e é só uma curiosidade? Seria mais por curiosidade, porque os livros estão prontos. Eles estão já no processo de correção, né, de ortografia e gramática, mas eu tenho o Bruno Atti, escritor, que é do Instagram, e eu tenho escritor Bruno Atti no Facebook, que canais abertos, as pessoas podem vir, podem conversar, podem pedir dúvidas, podem, que nem tu falou, dar o feedback, gostei, não gostei, gostei por isso, não gostei por aquilo. E eu adoro conversar com os leitores. Adoro mesmo, eu gosto muito de saber se eles estão realmente gostando do meu trabalho, se eles não gostaram, por que eles não gostaram, e muitas vezes não gostei por causa de tal coisa. Bom, paciência, né? No comparativo entre os livros, evidentemente que vão ter alguns que chamarão mais atenção. Com certeza. Eu fiquei mais impactado pelo Praia da Rocha, por exemplo. Mas aí é uma questão pessoal, de envolvimento no enredo, aquela história toda. Exatamente. Eu acho que cada pessoa vai ler, como os livros são diferentes, são distintos uns dos outros, gera esse sentimento, né? Tem gente que se identifica mais com o Praia da Rocha, como no teu caso. Tem gente que vai se identificar mais com o Führer, né? Ou quem vai gostar mais da trilogia mesmo. Agora, o legado do Führer teve uma aceitação fantástica, né? Sim, foi muito legal. Ele acabou sendo exibido, assim, pelo menos não tanto pela internet, mas eu digo assim, nas livrarias mesmo, ele entrava quase que praticamente nas galerias de obras do Hitler. Então o sujeito daqui a pouco não estava preocupado quem era o autor, ou se era de Caxias e tal, o cara olhava, mas era do Hitler. Acho que isso te ajudou muito, né? Ajudou bastante. Claro, e consequentemente acaba conhecendo o autor depois. Exato, né? E ele também foi adotado por algumas escolas aqui de Caxias para trabalhar com os alunos. Muito boa também. A capa ficou linda, né? Até falei, eu encontrei o Hernani Carraro. O Hernani Carraro? Que fez a capa, né, dos meus primeiros 3 livros. Tá no primeiro time de ilustradores aí. Nossa, mas muito bom. E falei com ele ontem mesmo, que ele me disse que ele não conseguiu no lançamento, mas que ele vai comprar o livro. E eu falei, cara, uma pena, né? Eu queria ter trabalhado contigo de novo para fazer a capa, né? E nós até comentamos, mas aquela capa do Führer, aquela matou, né? Sim. Todo mundo que vem falar comigo fala, mas tá bonita essa capa nova e tal, mas a do Führer. Tem até medo de repente, numa nova edição, com talvez uma nova editora, porque ele é Financiarte, né? Então, de repente, se uma nova editora se interessa pelo Führer, de querer modificar a capa, tem vontade de botar no contrato, por favor, não modificar a capa. Não mexer na capa. Mas esses detalhes, eles são legais, né? E gratificam o trabalho. Muito. Principalmente, nós estamos citando aí o Hernani. Nossa. Geralmente as pessoas ficam, o ilustrador, o escritor e tal, mas o ilustrador... faz muita diferença. Tem se não tiver aquela capa, não é o mesmo livro. Exatamente. E aí tua história não repercute da mesma forma. Exatamente. Bruno, quero te agradecer imensamente, o tema não se esgota aqui e o teu último livro também se tornou um pretexto para nós anteciparmos o que vem por aí e também fazer uma recuperação de outras das tuas obras. Eu ainda gostaria, nesse último momento, tu tens previsão já quando que vem o livro 2, para daqui a pouco já manter o pessoal no ritmo? Quantos meses teremos que esperar aí para o próximo livro? Olha, eu ainda não tenho uma previsão. O livro, como eu te falei, o livro está pronto, ele está passando agora só pela lapidação. Mas isso aí leva um tempão, hein? Não, leva um tempo, mas o livro em si está pronto, é mais a questão de correção dele, né? Mas eu ainda quero
eu acho que ainda a gente tem que deixar o oricalco mais na mente das pessoas, Claro. né? Para ele trazer aquele desejo, né? Quando eu começar a ouvir na rua, pô, cadê o livro 2? E aí, como é que é? Aí eu acho que vai ser o start para a gente começar. Nós estamos tratando de um livro de 400 páginas, então também requer um tempo, mesmo Requer um aqueles que tempinho já pro pessoal adquiriram, ler, né? daqui a pouco leram um pedacinho, vão deixar para continuar nas férias, né? Exatamente. Requer, né? Exatamente. Um timing, digamos assim. Exato. Bruno, quero te agradecer imensamente mesmo. Ainda é um espaço teu eu aí agradeço o para... espaço aqui, a oportunidade. Muito obrigado aí, Fábio. Valeu mesmo. E quem se interessou pelo livro, divulga né? aí, divulga. O livro ele está à venda na livraria do Arco da Velha e ele também está à venda no site da editora, que é www.chiadobooks.com. Então tá. Não faltarão formas, digamos assim, de ter acesso ao livro. Não faltará. Mais uma vez te agradeço. Acabamos de conversar então com o escritor Bruno Atti, ele que nos trouxe aqui detalhes de Civilizações Perdidas, livro 1, Oricalco, o Reino Perdido de Atlântida, obra recentemente lançada em Caxias do Sul e que é a pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.